Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós estamos estudando a revista Transformai-vos, Carta aos Romanos. E a lição de hoje é a lição 10, da névoa à visão. O texto bíblico, então, é o capítulo 10 do livro de Romanos. O texto-chave, a revista sugere 3 versículos nesse capítulo, 3, o 4 e o 17. A versão bíblica usada nesta aula é Almeida Revista Atualizada, mas você pode acompanhar na qualquer versão que você estiver. O importante é estar acompanhando com a Bíblia ao seu lado. E se você não leu ainda esse capítulo 10 do livro de Romanos, eu sugiro que você pause esse vídeo, faça essa leitura calmamente e depois retorne a esta aula. Então, antes da gente continuar, nós vamos fazer juntos aqui uma oração, pedindo ao Senhor entendimento dessa palavra. Oremos. Senhor Deus, Todo-Poderoso Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos aqui a Tua presença conosco, Senhor, nesta aula, nesta leitura, que o Senhor nos dê entendimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, antes da gente começar a lição 10, vamos nos lembrar da lição anterior, que foi o capítulo 9 de Romanos. Esse capítulo 9, a revista trabalhou a virtude da fé. A gente vai reler aqui o final desse capítulo, porque ele vai nos dar um gancho para o capítulo 10. Porque o capítulo 10, Paulo começa falando sobre... Ele cita eles, ele faz uma referência a quem ele está dizendo. Então, é uma referência ao final do capítulo 9, que diz assim no versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Aqui ele já está fazendo uma comparação, que Paulo faz isso desde o início desse livro, né, dessa carta aos Romanos. Ele sempre usa contrapostos, o tempo todo ele faz isso. E mais uma vez ele vem fazer essa comparação, que era uma comparação que o próprio povo de Israel fazia. Eles o tempo todo se comparavam com os gentios, né? Então aqui ele diz, então o que diremos? Nós diremos que os gentios, aqueles que não buscavam a justificação, que não viviam de acordo com a lei, que não buscavam ao Senhor, né? Esses vieram alcançá-la, porque aceitaram a pregação da palavra de Cristo, aceitaram a justiça do Senhor e alcançaram essa justificação. Por quê? Porque é uma justificação que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Ele mesmo responde. Antes que alguém pergunte por quê, ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Aí ele vem falar, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, onde isso está escrito? Em Isaías 28, capítulo 28, versículo 16. É lá que está escrito. E aí, Paulo, o tempo todo, ele cita também as escrituras, porque era o que eles conheciam, era naquilo que eles se firmavam. E ele cita o tempo todo isso, ele cita o tempo todo os livros de Moisés, né, a lei, e o profeta Isaías e Salmos também, né? E quem era, eu não vou aqui repetir o que já foi dito na lição anterior, mas isso é importante a gente reforçar, porque é sobre esses que tropeçaram na pedra de tropeço. Quem foi a pedra de tropeço? Jesus, né? É sobre eles que Paulo então vai falar no capítulo 10, tá? Só aqui um parênteses, esse versículo então 16 do capítulo 28 de Isaías, ele está um pouquinho diferente, aqui, vou voltar um instante,
Aqui em Romanos, Paulo cita, quando ele cita essa palavra, ele fala: aquele que nela crê não será confundido. Mas se a gente for ler lá o versículo 16 do capítulo 28 de Isaías, a gente vai ver que está um pouquinho diferente, né? Eu trouxe aqui duas versões que dizem, o início é bem parecido, mas o final um pouquinho diferente. Então, na versão Almeida Revista e Atualizada, a versão ARA, que é a versão que a gente está acompanhando aqui, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. E numa outra versão um pouquinho diferente, que é a Almeida Corrigida e não lembro o que é o F, essa versão aí, a ACF, ela diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Então aqui existe uma similaridade de palavras no hebraico. É por isso que isso alguns estudiosos que existe uma possível discordância, né, nas palavras, porque Paulo fala não será confundido, outras versões dizem não será envergonhado, aquele que crer nessa pedra angular que é Cristo, tá? Aquele que crê em Cristo não será confundido, não será envergonhado, né? E aqui lá em Isaías diz: aquele que crê não foge ou não se apresse. Mas isso era uma similaridade de palavras que palavras muito parecidas no hebraico levaram a traduções um pouquinho diferentes. Mas isso é só um parênteses. O importante, a ideia central aqui, ela é única, é a mesma, independente da versão. É de que quem crê em Cristo não se apavora, não vai fugir, não precisa se apressar, não precisa correr atrás de mais nada, não será confundido e também não será envergonhado. Todas essas ideias são verdade, né? Porque Cristo é a pedra que a gente pode se apoiar sem dúvida e sem chance de erro, de vergonha ou de nada. Bom, então a ideia central da lição de hoje, que se chama da névoa à visão. Qual a ideia central da lição, então, de hoje? É de que a gente vai trabalhar aqui a virtude do discernimento, tá? Por que esse nome da névoa à visão? A névoa, né, quando você vê assim, uma névoa na natureza, né, no horizonte, a névoa impede você ver o que está atrás, não é? Então a névoa, ela representa um obstáculo para nós enxergarmos a verdade, para enxergarmos as coisas como elas realmente são. Então essa é a ideia aqui, que a revista está propondo da gente refletir nesse capítulo 10 de Romanos, com o seguinte sentido: abandone aquela ideia nebulosa que você tem sobre a justiça de Deus, sobre a lei, sobre as regras, né? Que isso tudo cai por terra uma vez que se tem a palavra de Cristo. Tá? Então a revista nos propõe a refletir sobre o discernimento, sobre essa virtude de discernir a verdade. Tá? E o Paulo vai fazer também um contraposto aqui sobre a justiça da lei, que é vazia, que é simplesmente seguir regras, tá? Que não leva à salvação, versus a justiça da fé em Cristo, da fé no Senhor. Essa sim é a verdadeira justiça, é a justiça que Deus quer para nós, tá? E uma outra ideia que tem aqui também é de que ele vai também tratar nesse capítulo, é de que a salvação é para todos, e que a salvação é por meio de Cristo, não da lei, por meio de Cristo, para todos, para judeus e gentios, que é o que Paulo usa aqui, mas nós hoje podemos trazer para nós essa palavra de que não há distinção, já não havia e continua não havendo. A salvação é para todos por meio de Cristo. Tá?
Bom, então vamos começar aqui a leitura desse capítulo, a leitura, o estudo, a reflexão, nesse capítulo 10 de Romanos, começando lá no versículo 1, que diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então, quem são deles? Que eles são esses? Aqueles que tropeçaram na pedra de tropeço. É deles que Paulo está falando aqui. Tá? Porque o que tropeçaram foram os que não creram. Tá? E aí Paulo diz que a vontade dele, a súplica que ele faz a Deus, é que esses sejam salvos. Versículo 2: Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, não se sujeitaram à lei, a Cristo. Eles desconhecem a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria. Tá aí o tropeço, né? No 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, esse fim da lei, o que isso significa? Tem dois significados aí. O primeiro é que Cristo representa ele representa tudo que a lei veio a mostrar, a ensiná-los. Tá? Tudo ficou representado em Cristo. E, ao mesmo tempo, Cristo deu um fim ao cumprimento da lei. Não era necessário mais seguir a lei. Certo? O importante era crer na palavra de Cristo, crer no Evangelho, crer no testemunho que ele deu, nos ensinamentos que ele deixou, crer na sua pregação e crer na sua crucificação e ressurreição, que foi para nos salvar, crer na salvação e na justificação por meio de Cristo. Por isso é que ele diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, além disso, é importante a gente ressaltar o seguinte: a lei, ela tem a parte moral da lei, tá? Da parte dos ensinamentos, de uma forma de vida, né, como um roteiro de vida moral, tá? Ela é válida. Não quer dizer que, então não preciso seguir nada, vou viver a vida de forma livre, leve e solta, fazendo o que eu quiser, porque eu creio em Cristo. Mas a crer em Cristo, naturalmente, nos impõe ou nos vem naturalmente uma postura moral que segue também a lei. A questão aqui é que os ritos que eles tinham, muitas regras que eles tinham de vestimenta, de alimentação, de postura, né, de diferenciação entre eles, né, de hierarquias, isso sim não tinha mais, não cabia mais. Tá? Então, seguindo, versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Isso está escrito aonde? Em Levítico, capítulo 18, versículo 5. Tá? Depois você pode ler na sua Bíblia. Está escrito justamente isso. Então, Paulo aqui está dizendo, ele faz aqui, ele é uma conversa prévia com o leitor da carta. Ele mesmo coloca questões que os leitores da carta, como se fosse uma conversa, como se ele estivesse lá com a igreja de Roma, dos romanos, pregando para eles. Ele por meio, é claro, orientado pelo Espírito Santo do Senhor, já trouxe nessa carta questões que as pessoas poderiam fazer a ele. Tá? O tempo todo Paulo faz isso. Se você não leu ainda, estudou ainda os versículos, as lições, a gente está na lição 10. Se você não estudou ainda as lições anteriores, eu te convido a rever e estudar essas lições. Paulo faz isso o tempo todo, ele lança perguntas.
Algumas ele mesmo responde, outras ele deixa para reflexão, outras são perguntas, são questões cuja resposta é óbvia, tá? Mas ele o tempo todo faz isso. Então, antes que alguém perguntasse, ele mesmo pergunta. Então, alguém poderia dizer para ele isso. Olha, mas Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E aí? Isso então não vale mais? Então, Paulo está explicando isso aqui. Realmente, Moisés escreveu isso, está lá em Levítico 18:5. Né? Mas aí Paulo explica, mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Onde está escrito isso? A gente vai ler um trecho que está lá em Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 12 a 14. Versículos 12, 13 e 14. Tá? E aí Paulo vai citar e explicar o que estava escrito lá. Então lá dizia assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Veja, lá em Deuteronômio não fala de Cristo ainda, né? Então Paulo está pegando aquele trecho e está trazendo para a realidade deles naquela época e nossa hoje, né? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? O que ele quer dizer com isso? Então, antes, vamos ler o que diz Deuteronômio. Então, o que está lá em Deuteronômio? Eu trouxe aqui a partir do versículo 10 para a gente entender o que ele quer dizer. Porque o 11 começa com um porquê. Então, antes da gente ler o porquê, a gente tem que ler o que vem antes, tá? Se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, observem aqui essa conversão de todo o teu coração e de toda a tua alma. É isso que é o importante. O guardar o mandamento e os estatutos e segui-los na vida deles, né? Que essa lei era para eles, né? Tá? Isso era importante? Sim. Era algo que eles davam valor? Sim. Que Deus dava valor? Sim. Mas isso era consequência de uma conversão de todo o coração e alma, de forma completa. Esse é o cerne da questão aqui. E que isso perdura até hoje. Aí vem o 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Ou seja, é algo que você pode cumprir. Isso é Deus falando, é o Senhor falando. Moisés escreveu o que o Senhor disse, tá? Aí o 12, aí que vem o trecho que Paulo cita, tá aqui, ó. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos? Ou seja, Deus está dizendo, o mandamento está perto de você. Esse mandamento que te ordeno, ele não está nos céus para que você diga, quem vai aos céus buscar? Ou nem está além do mar para que você diga, quem vai lá buscar? Não, Deus está dizendo, este mandamento não está longe de ti. E aí no 14 Deus diz, esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires, ou seja, já está com você. E aí vamos voltar então a Paulo. Então lá em Romanos 10, o Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 6, mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? E agora, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo.
Ou quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos? Não, ninguém vai subir ao céu para trazer do alto a Cristo e ninguém vai descer ao abismo para levantar a Cristo. Porque Cristo já fez tudo. Deus já fez isso. Cristo já veio do alto. Cristo já se entregou. Cristo já se levantou dentre os mortos. O Senhor já o ressuscitou. E aí no 8 ele diz, porém que se diz? A palavra está perto de ti. Aí ele cita de novo Moisés. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra já está aí, já está na tua boca, já está no teu coração. Cristo já fez tudo. O que basta a nós é crer. Crer e confessar, como nós vamos ler em seguida. E aí ele vai falar, no versículo seguinte, o 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É isso. Está bem claro aqui. Vamos ler de novo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No 10. Porque com o coração se crê para a justiça. Então é necessário crer. Não basta só confessar. É necessário crer no coração. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. É necessário confessar, é necessário expressar essa crença, tá? Confessar Jesus como Senhor. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aí ele está trazendo de novo lá a palavra da quem crê na pedra angular, na pedra que está firme, né? Essa pedra em Cristo não será confundido. Versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O Senhor é um só, né? Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está lá em Joel, capítulo 2, versículo 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, sem distinção. Então, daqui, a gente tem algumas conclusões que a gente já pode observar aqui. A palavra da fé, da salvação em Cristo, está perto de nós. Ela não é inalcançável, tá? A palavra diz, não só aqui em Romanos, Paulo cita, ele vem nos trazer à lembrança algo que foi escrito muito antes, que a palavra da fé está na tua boca e no teu coração. Crer em Cristo e confessar sua fé, expressar essa fé em palavras, né? O cumprimento da justiça da lei é consequência natural do padrão moral do cristão. Então é bom a gente lembrar disso. A nossa revista cita o seguinte, que esse cumprimento da justiça da lei é um reflexo do padrão moral apresentado por Cristo em seu ministério. Porque a lei fala sobre o que eles não podiam fazer, que eles seriam castigados. A lei fala sobre o pecado. O que era pecado? Ele descrevia muitos pecados ali. A mentira, o adultério, o homicídio, o tomar o que era do outro, enfim. Corrupção, várias questões, tá? Então, mas vejam, o que Paulo queria ensinar a eles, e Deus quer nos ensinar, tá? Porque essa palavra chegou até nós hoje, que Deus ainda quer nos ensinar isso, de que essas regras não devem ser vistas como regras difíceis de cumprir. Elas são um reflexo natural, uma consequência natural do padrão moral do cristão.
certo? Que vem como consequência de quê? De crer em Cristo e confessar sua fé com todo o coração e de toda a tua alma. E seguindo então, no versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então aqui, Paulo primeiro ele falou da importância de seguir, de entender, de discernir, lembra da névoa? A importância de limpar essa névoa e enxergar o que é necessário para a salvação. O que na verdade nós precisamos fazer? Crer em Cristo. Muito bem. Mas aí ele dá um passo atrás e ele diz, é uma pergunta, olha como ele bota como pergunta aqui, tá? Como invocarão aquele em quem não creram? Porque antes ele diz, vamos ler, o que ele está falando de invocarão aqui? Porque lá no 13 ele cita o versículo de Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas você não vai invocar o nome do Senhor se você não crer. Não é verdade? Então, aí ele, no 14, ele fala, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então, primeiro eu preciso crer. Mas como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, para crer eu preciso ouvir a palavra. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, é preciso que alguém pregue, para essa palavra ser ouvida, para que essa palavra sendo ouvida, eu possa crer, e aí eu possa invocar o nome do Senhor. No 15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso está em Isaías, capítulo 52, versículo 7, que diz assim, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. E aí Paulo traz essa palavra, ele diz, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam a Cristo, porque é preciso que esses sejam enviados e que esses que foram enviados preguem e que essa palavra seja ouvida para os que ouviram essa palavra possam ter a oportunidade de crer e que crendo venham invocar o nome do Senhor. Então isso está falando aqui sobre a evangelização, da importância que isso tem, né? Mas, infelizmente, ele também diz aqui que nem todos vão obedecer. A palavra vem para todos, a salvação está disponível para todos. Todos devem ouvir. Mas, no versículo 16 ele diz, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isso está lá no capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí voltando para Romanos. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, sim, é necessário, nós não sabemos quem vai obedecer. Mas a palavra precisa ser pregada, a palavra de Cristo deve ser pregada, porque a fé vem pela pregação, a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. E aí cabe a cada um escolher crer, mas o dever de todos nós é pregar a palavra de Cristo. Bem, a gente aqui agora está caminhando para o final. E aqui Paulo vai fazer uma coisa que ele faz muito também nas suas cartas e que ele faz bastante nesse livro de Romanos, nessa carta aos Romanos, que é chamar a atenção, né? E deixar claro algumas coisas. E aqui, nesse final desse capítulo 10, ele vai deixar claro o seguinte, que ele não é o primeiro que está falando sobre isso.
que não houve falta de oportunidade, tá? Não houve isso, não houve e não há. Então, vamos seguir aqui, ó. No versículo 18 ele diz assim: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo ouviram. Aí ele vai citar um salmo, Salmo 19, versículo 4. Ele vai citar: por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, ele está aqui de novo falando: vocês não podem dizer que não ouviram. Não digam isso. Vocês vão dizer: não ouviram? Sim, por certo ouviram. Vamos ler o versículo, esse trecho lá em Salmos 19, 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Isso já estava escrito lá em Salmos. Então, Paulo vem lembrar que vários profetas ao longo da história da humanidade vêm falar sobre Deus, sobre a salvação, sobre a importância de crer no Senhor, né? Então não houve falta de oportunidade. No versículo 19, pergunto mais, ele continua, pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, aí ele vai citar Deuteronômio de novo. Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isso está escrito lá, está. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21, ele diz: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. Então aqui Paulo está dizendo, esses gentios, esse povo que não é nação, esse povo recebeu a palavra. Então ele cita aqui: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, vos provocarei a ira. E por fim, Paulo encerra esse capítulo dizendo o seguinte: ele cita Isaías novamente. E ele diz que Isaías foi além. Ele diz, Isaías, no versículo 20, Isaías jamais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Isso ele está citando Isaías 65, tá? Nos versículos 1 e 2, diz assim, vamos ler aqui nesse quadro onde está a palavra de Isaías. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, porque o Senhor não lança fora aqueles que o buscam. Mas aqui, o que Paulo quer dizer para eles? Ele quer sacudir eles e dizer para eles: Israel, acorda, o Senhor quer vocês. O Senhor quer vocês, Israel. Vocês são o povo do Senhor, mas outra nação que não o buscava, né, achou o Senhor. E o Senhor disse: eis-me aqui, porque o Senhor não lança fora quem chama. A salvação é para todos, né? Versículo 21, quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso é uma referência ao versículo 2 do capítulo 65 de Isaías, que está logo aí embaixo, que diz: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Então, como conclusão da lição de hoje, nós devemos lembrar que a virtude que está por trás, a virtude principal aqui é o discernimento, né? Discernir é limpar a névoa da visão, né? Para a gente poder sair dessa névoa
a visão, para a visão, como diz o título da lição, né? Um segundo ponto importante da lição é que a salvação é para todos, por meio de Cristo, sem distinção. E para fechar, vamos lembrar aqui o versículo 17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Então, para alguém crer, é preciso que outro seja enviado, que a palavra seja pregada e ouvida, porque a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Que Deus abençoe a todos.